Olha, eu vou falar, tá muito ruim, tá muito difícil a vida daqueles que estavam torcendo contra o Brasil, viu? Tá muito difícil. Tem alguns aí, analistas, entre aspas, da Globo, que se tremem assim quando tem que falar da economia, porque, olha, por mais que eles sejam contorcionistas, malabaristas aí com anos e anos de experiência em distorcer a notícia para parecer que tá tudo errado aí nos governos do PT, não tá dando. O Lula foi ao Japão e em apenas 72 horas no Japão, o Lula conseguiu 21 bilhões em investimentos no Brasil. E aí o Lula foi para o Vietnã. E para o Vietnã, o Lula também levou os presidentes da Câmara e do Senado, que são aí Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E o Lula se encontrou com o primeiro-ministro do Vietnã. Vou mostrar aqui um trechinho do encontro. E nesse encontro, o Lula, né, tá ele aqui, ó, com o primeiro-ministro e tudo mais. Então, os presidentes da Câmara e do Senado também estão ali perto. Tá aqui o Lula. E nesse encontro aí, o Lula assinou, já vai mostrar ele, o ministro assinando, aqui o primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores dele assinando, né, que são os chanceleres, inúmeros acordos comerciais com o Vietnã. Eu vi algumas pessoas, até de esquerda, falando, mas o Vietnã, não sei o quê. Para quem não sabe, eu vou te avisar. O Brasil tem uma balança comercial com o Vietnã maior do que com a França, com o Reino Unido e com a Espanha. Você fala, caramba, então. Se o Lula falasse, olha, fechei acordos com a França, parte aí da imprensa, a direita, fala, França, um país europeu. Mas como é com o Vietnã, um país do outro lado do mundo, muita gente não dá valor. O Vietnã tem mais de 100 milhões de habitantes e o Vietnã é um país comunista que nos últimos 30 anos erradicou praticamente a pobreza. A pobreza no Vietnã, 30 anos atrás, 64% das pessoas no Vietnã viviam na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Hoje, só 4% da população. Inclusive, a linha da pobreza ali está abaixo do Brasil. Então, é um país aí que você vê tem menos pobres do que o Brasil. E o Lula está vendo aí que é um país que está crescendo muito acima da média global, e ele, em apenas 12 horas, ele conseguiu cumprir aí 3 das 4 missões que ele tinha ali designado para sua visita no Vietnã. Primeiro, ele convidou o Vietnã para a cúpula do BRICS, que vai acontecer no Brasil. Lula disse, venham, queremos o Vietnã cada vez mais próximo do BRICS, e é um dos concorrentes aí para entrar no BRICS na próxima leva de países que serão aceitos. Lembremos que o BRICS tem aí 10 países e tem mais 3 países aí que são associados, não são membros plenos, mas são associados. E a presidenta Dilma Rousseff do Banco do BRICS já recebeu mais de 50 pedidos aí de países para aderirem ao Banco do BRICS, que aí não é BRICS, para fazer ali parcerias com o dinheiro ali do Banco do BRICS. Inclusive, o que ela está agora vendo, no mês passado aceitou o Paquistão, que é um país com 210 milhões de habitantes, e que também está crescendo muito, e ela está vendo aí o Uruguai, desde dezembro está analisando aí, ela e a equipe dela, a aceitação do Uruguai também no Banco do BRICS. Mas tem vários países também que pediram adesão ao BRICS. Eles querem aí, quem entra no Banco do BRICS tem acesso a linhas de crédito, é como se fosse um BNDES internacional, ou um FMI, porém um FMI que não vai estrangular os países. O Lula falou muito disso em discursos no ano passado, no ano retrasado, quando ele foi na ONU, quando ele foi em encontros com vários chefes de Estado, que o Banco Mundial e o FMI emprestam dinheiro para os países, cobram juros extorsivos e aí começam a cobrar medidas de austeridade aos países, que corta dos aposentados, corta do salário mínimo, corta direitos trabalhistas, corta do social, corta de saúde, educação, etc., que tem que ter dinheiro para pagar o FMI. É assim que eles fazem. Já o Banco do BRICS, não. O Banco do BRICS empresta dinheiro para os países se industrializarem e fala, paguem. Só isso, paguem a gente. Se vocês vão cortar dos banqueiros dos seus países, a gente não quer saber. A gente não vai interferir na política interna de vocês. Vocês pegando empréstimo, investindo bem o dinheiro e pagando de volta, tá tudo lindo. E é isso que está acontecendo. Por isso que o banco passou a ter lucro aí quando a Dilma assumiu. Quando era o pessoal do Bolsonaro, não dava lucro, não. Que coisa, né? Aí, pois bem, o Lula tá aí, tá no Vietnã. O primeiro quer convidar o Vietnã pro BRICS. Ok, feito. E o Vietnã vai para a cúpula do BRICS também. Vietnã, que por ser um país comunista, obviamente, tá ali do lado, muito parceiro da China. A outra coisa que o Lula queria era fechar acordos comerciais com o Brasil. E aí o primeiro-ministro do Vietnã
falou o seguinte, ele falou que ele se surpreendeu ao ver que vinha uma comitiva do Brasil, e quando chegaram lá, estava o presidente do Brasil e estava o presidente da Câmara e do Senado do Brasil. Ele falou, caramba, então aqui os poderes do Brasil todos vieram aqui prestigiar o meu país do outro lado do mundo. O Brasil está realmente dando importância a nós. E para um país como o Vietnã, vamos lembrar, o Vietnã é conhecido por quase todo mundo como um país marginalizado, porque a maioria dos filmes de Hollywood trata os vietnamitas como são os Vietcongs, falam da guerra do Vietnã, como eles são uns vilões, eles são praticamente uns bárbaros, uns animais, e os soldados bravos americanos que estão ali, estadunidenses, que estavam ali tentando adestrar esses seres humanos que são quase animais. É mais ou menos assim, que desde que eu sou criança, quando eu escuto falar do Vietnã, é só isso que eu escuto falar, que são uns loucos malditos, que os Estados Unidos foram lá para salvar eles, e eles nem quiseram salvação e ainda estavam lá agindo com muito ruim, muito mal na guerra contra os americanos. Olha como são malvados os vietnamitas. Era isso, tá? E aí, o Vietnã também, obviamente, a imprensa ocidental inteira trata de fazer com o Vietnã o mesmo que faz com a China, porque o Vietnã é um país comunista, eles têm que, obviamente, falar que é um país muito pobre, que é um país maldito, que é um país que não cresce nunca, que tudo lá é ruim e do pior. Só que aí, o Lula, que não é bobo nem nada, viu a balança comercial, viu aí os dados econômicos do Vietnã e falou, o quê? Esse país vai ser um parceiraço do Brasil. 100 milhões de habitantes, é um país que está crescendo muito acima da média global. Pô, daqui 10 anos, essa parceria que o Lula está fazendo agora vai dar muito, já vai ter dado muito resultado, muitos bilhões para o Brasil. Então, excelente. Aí, segundo objetivo do Lula, foi cumprido. Obviamente que não é tão fácil assim, alguns falam, o Lula vai lá em 12 horas, ele fecha tudo e vai embora. Não. A gente vê que outros presidentes, até de outros países, vão fechar acordos comerciais e demoram e não conseguem, e fica uma lenga-lenga e tudo mais. Então, o fato do Lula conseguir isso tão rapidamente é excelente. O terceiro objetivo do Lula era abrir o mercado da carne brasileira ao Vietnã. O Vietnã não comprava carne brasileira. Então, o Lula conseguiu, já foi fechado o acordo, eles vão comprar carne brasileira 300 mil toneladas por ano. É muita coisa, tá? Muita coisa. Vai gerar muito emprego no Brasil. E vai entrar muito dinheiro aí para o Brasil. 100 milhões de habitantes que agora estão começando a ter cada vez mais grana e estão começando a consumir muita carne, eles vão comprar do Brasil, vai ficar ótimo. Aí, o quarto objetivo do Lula é vender aviões da Embraer, fazer um negócio ali para o exército vietnamita. Só falta isso. Então, em 8 horas, o Lula conseguiu, 12 horas mais ou menos, ele conseguiu fechar 3 dos 4 objetivos dele. Enquanto o Lula faz isso, parte do discurso dele falava sobre medidas unilaterais. O Lula criticou o Donald Trump. Vou te mostrar. Aqui um trecho direto do canal Gov. O Lula fala o seguinte aqui, ó. Ações unilaterais agora põem em risco o multilateralismo, ou seja, o país dos Estados Unidos, que são eles, né? Dele que ele está falando. Põe em risco aí o multilateralismo, que são o mundo inteiro aí, o mundo inteiro fazendo negócio uns com os outros. Hein? Aí ele fala, a governança global em matéria de comércio, saúde e meio ambiente está sob sérias ameaças. Aí o Lula fala o seguinte, ó. Então ele agradeceu aí ao presidente vietnamita que o Vietnã vai participar aí da Aliança Global contra a Fome, que o Lula está organizando. E aí ele falou também que vai ter a COP em Belém, né, que é a Cúpula Mundial do Clima, que também convidou o Vietnã, e que ele fala que os países aí têm que ter projetos ambiciosos para cuidar do meio ambiente, porque tem certo país aí que já anunciou que eles vão destruir o planeta mesmo em busca de grana. Eles querem grana, se vai destruir o planeta, que se dane. Que a gente sabe quem é esse país, Estados Unidos da América. Inclusive os Estados Unidos estão aí com teve uma mudança no cenário global em 2008 que pouca gente percebeu e que nos últimos meses, principalmente depois dessa vitória do Trump, ficou muito clara para muita gente, mas que eu já venho alertando aqui, ó, desde que era o governo Biden. Para mim isso ficou claríssimo quando o Biden assumiu. Depois de 2 meses que ele assumiu, ficou claro para mim. Que é o quê? Até 2008, quando teve aquela crise mundial econômica que pegou os Estados Unidos em cheio, o Brasil não sentiu aquela crise, mas o resto do mundo sim, e foi até 2014 e 2015, a Europa estava em crise e tudo mais,
tinha uma coisa do establishment americano, que era, olha, os europeus, os cidadãos europeus estão imunes às nossas políticas imperialistas. Então, os Estados Unidos da América promoviam o imperialismo na América Latina, que eles consideram o seu quintal, promoveu o imperialismo na África, obviamente, junto com os europeus, roubando as riquezas dos africanos, e, obviamente, na Oceania, na Ásia, onde eles podiam, mas não na Europa. Eles tinham sempre líderes europeus sempre alinhados aos Estados Unidos, mas não tinha ali o imperialismo deles para falar, ó, vamos ferrar o cidadão europeu e sugar toda a grana deles e embolsar, como a gente faz com os latino-americanos, com os africanos, com os asiáticos, com o da Oceania, vamos fazer isso? Não, os europeus tinham que viver ali num bem-estar social. Depois de 2008 mudou uma chavinha, eles falaram, não, vamos explorar os europeus sim, demora. Então demorou, mas eles conseguiram colocar na União Europeia vários líderes, principalmente no Parlamento Europeu, que são 100% alinhados com o establishment dos Estados Unidos e que estão ali num projeto que está sendo cada vez mais acelerado de atacar os direitos dos cidadãos europeus, obviamente com toda a imprensa mentindo muito ali para os cidadãos europeus e sugar o dinheiro deles de todas as maneiras possíveis. Para quê? Para que a Europa, daqui a pouco tempo, você não vai sentir muita diferença se você estiver andando no Vietnã ou estiver andando na França. O nível de violência, inclusive na Europa, em algumas capitais, está pior do que em alguns países aí do dito terceiro mundo. É isso, tá? Então a qualidade de vida dos europeus está caindo rapidamente e drasticamente. E agora, o que está acontecendo? O Trump anunciou 25% de tarifas a todos os veículos que não são produzidos nos Estados Unidos. Isso ferra os europeus de uma maneira que eles jamais levaram uma pancada dessa na história. Por quê? Porque os Estados Unidos importam 420 bilhões de dólares por ano em carros e mais da metade da Europa. Você consegue imaginar a França, que tem ali Renault, Peugeot, Citroën? O que vai acontecer na França? Consegue imaginar a Alemanha com Mercedes, BMW, enfim, outras marcas aí? O que vai acontecer com esse país? A Alemanha já está aí em recessão técnica porque a Alemanha vendia muitos carros para a China. Só que os carros chineses hoje têm tecnologia infinitamente melhor do que os carros alemães. E os chineses não estão mais comprando carros alemães como faziam antes. Então, e só isso já fez com que aí a Alemanha perdesse muito. Só que, obviamente, aquilo que o governo Biden, junto com a imprensa, o chamado establishment, falou para os europeus era, vocês têm que ter medo da Rússia, tenham medo da Rússia, vamos impor sanções à Rússia. Aquilo ali acabou com a economia de vários países da União Europeia, a Alemanha foi quem mais sofreu. Tudo junto. Aí agora, o Trump dá a pancada final, falou, vou cortar aqui, eu quero ver vocês fazerem isso. Várias empresas europeias já falaram que vão parar a produção na Europa e vão começar a produção nos Estados Unidos, porque senão eles não vão ter como vender para os Estados Unidos. Mesmo sendo mais cara a produção, não chega a ser 25% mais cara, como seria produzir na Europa e vender para os Estados Unidos pagando esse imposto todo. Então, você consegue imaginar agora o tamanho do desemprego que vai ter na Europa. Enquanto isso acontece, olha só a extrema-direita aí atacando a Europa, olha só o que o establishment, que também é de direita, muitas vezes estão ali de mãos dadas, lembre-se, a direita e a extrema-direita, eles apertam as mãos sempre que possível. Olha o que eles estão fazendo. Você estaria disposto a viver pior para viver seguro? Todos os sacrifícios que faremos os europeus. Isso aqui é um dos maiores jornais da Espanha, Confidencial. O El País, que é o maior jornal da Espanha, faz artigos aí com esses argumentos já faz meses. Por quê? Porque eles começaram a inventar uma coisa que é assim que funciona a grande mentira. E eu vou falar, o Brasil vai nadar de braçada nisso aí, porque essas tarifas do Trump não pegam os Estados Unidos e o Brasil já está mais do que acostumado a sofrer ataques aí do establishment estadunidense. Então essas duas forças, com a extrema-direita e aquela direita establishment, o Brasil já sabe como lidar com eles. Os europeus não. Os europeus não fazem ideia de como lidar com o establishment, com esse imperialismo aí da CIA, etc. Ainda mais quando eles estão de mãos dadas com a extrema-direita. Aí que eles se ferram. Aí o que acontece? Lá no governo Biden, eles tinham uma estratégia que tem lá o conflito na Ucrânia. Aí ia lá o presidente da França e falava, e o da Alemanha fazia o mesmo, o primeiro-ministro. Olha, pode ser que a gente dê armas nucleares para a Ucrânia, hein? Para a Ucrânia bombardear a Rússia.
Aí tá. Aí logo depois o Putin respondia, pô, ó, se derem arma nuclear para a Ucrânia, eu vou explodir essa ilha que você chama de Inglaterra. Pois bem, aí o primeiro-ministro do Putin ia lá e falava, olha, eu vou explodir a França. Aí o que acontecia? O que saía na imprensa? Putin ameaça explodir a Europa. Aí os europeus ficam assim, eita caramba, o Putin vai ferrar com a gente. Eles não colocavam, o Putin vai fazer isso se vocês derem armas nucleares para a Ucrânia, o que obviamente eles não vão fazer. Era tudo jogada combinada, já para sair isso na manchete. Por quê? Porque aí eles falam, olha, você prefere ficar mais pobre ainda do que você já está, e os europeus hoje estão num dos níveis mais pobres da história, mas ficar seguro do Putin? Então, vamos investir mais, e aí todos eles estão defendendo isso, investir mais em exército, em armas. Para quê? Para dar bilhões, trilhões de euros para as empresas estadunidenses, que são os maiores financiadores aí do establishment estadunidense. É isso. E aí eles estão num processo de adestramento, doutrinação de toda a população europeia, que está uma loucura. Eu vejo as notícias lá, isso é na Espanha que eu coloquei aqui, porque é mais fácil para os brasileiros entenderem. Em Portugal não tem muito, mas até na Espanha tá assim. Agora você consegue imaginar como é que tá na Polônia, na Alemanha, na Inglaterra, as notícias? É tudo isso, ó. Criam um medo, um inimigo, ó, o Putin é um louco, ele vai explodir a gente. E aí, qual é a solução? A solução é aumentar impostos, ferrar todo mundo, acabar com a indústria, cortar gastos em social, que é dos aposentados, do salário mínimo, enfim, saúde, educação, etc, etc, que é o que a Europa sempre teve aí como diferencial, que era um estado de bem-estar social. Para quê? Para gastar mais pagando empresas dos Estados Unidos por armas, tanques de guerra e coisas assim, para que o nosso inimigo imaginário, que eles mesmos criam na cabeça da população, para que ele não nos invada. Como se a Europa investir quanto quer, pode investir o que eles quiserem, como se isso, caso o Putin quisesse, fosse salvá-los de uma invasão ou de alguma coisa assim, porque as armas que o Putin tem, eles não têm defesa para aquelas armas, nem os Estados Unidos, que investem trilhões, têm defesa para as armas que a Rússia tem. Porque estamos chegando numa era em que as armas, e já os Estados Unidos também terão, as armas são mais poderosas do que qualquer defesa. E aí fica difícil. Fica muito difícil para alguém falar, vou me defender. Não tem como, porque você não tem como interceptar as bombas. Mas o que eles querem vamos empobrecer a população e pegar toda a grana. O bom aí para o Brasil é que é uma balança. Quando alguém está ficando mais pobre, alguém está ficando mais rico. E o que aconteceu aí nos governos Lula e no primeiro governo Dilma é o seguinte, os europeus ficaram bem mais pobres e o Brasil ficou muito mais rico. Os países do BRICS ficaram muito mais ricos. E agora o Brasil está no grupo econômico correto, está se alinhando com países grandes e principalmente com países que estão em ascensão. Todos os países que estão aí no BRICS estão em ampla ascensão econômica e está cada vez mais se desencilhando dos países que sempre promoveram imperialismo. Eles fecham negócios com o Brasil não pensando, olha, vai ser bom para a gente e para os brasileiros. Sempre que eles fechavam negócios com o Brasil, era o seguinte, olha, a gente vai fechar o negócio e ferrar os brasileiros. Quando não ferravam, era assim, ó, que tal um governo aí de esquerda, mas vamos tentar aí financiar a imprensa para dar um golpe de Estado para quando entrar a direita a gente ferrar o Brasil de novo. É assim que os europeus e os estadunidenses veem a gente. Sempre foi, nunca mudou e vai demorar muito para um dia mudar. O Lula sabe disso e está aí se posicionando no cenário global. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta. Falou!